Oi galera, finalmente eu estou aqui de volta, estava com muita saudade de vocês. E nesse meio tempo onde eu fiquei sem gravar vídeo, um assunto começou a me intrigar. Na verdade, esse assunto sempre me intrigou. É em relação à obrigatoriedade da Voz do Brasil e a Voz do Brasil como um todo. Porque eu sempre pensei, gente, como é possível um programa que é tão antigo, que tem 86 anos de existência, está no ar? E o que mudou de lá pra cá? E foi isso que me intrigou a pesquisar sobre o programa como um todo, porque eu queria saber como era feito o programa na década de 70, por exemplo. Inclusive, encontrei uma edição rara lá no YouTube de 78, mostrando a Voz do Brasil inteira. Para mim foi uma relíquia e assim, isso me intrigou ainda mais, porque na Voz do Brasil de 78 falava um pouquinho sobre sobre o esporte como um todo, não fazendo propaganda para o governo, mas falando sobre os jogos que teriam da loteria esportiva, né? Porque para quem é antigo, inclusive minha mãe, que vivia com meu pai, que apostava muito em loteria esportiva, pode me dizer, mas naquela época a loteria esportiva era algo muito forte. Como que era exatamente, mãe? Ah, eu não sei dizer que o negócio fez. O pai era que era inculcado com isso. Uhum. Eu sei dizer que tu sempre foi inculcado, tu sempre foi mexeu com esse negócio de Voz do Brasil, que eu me lembro que tu era pequenininho, a gente tinha algum compromisso. Isso. A gente tinha algum compromisso. Aí tu ficava, mãe, leva o telefone, leva o fone. Se estiver dentro do metrô, mandava colocar, chegava a hora da Voz do Brasil, tu queria porque queria ouvir, queria estar em casa, aquele horário de... Isso, pra querer ouvir. Inclusive, eu já fui no estúdio da Voz do Brasil, na parte do Poder Executivo, porque, ao contrário do que muita gente pode pensar, e eu pensava assim até uns anos atrás, né? A Voz do Brasil não é feita em um único local. O que acontece? A Voz do Brasil, para cada trecho dela, é feito com a responsabilidade de uma emissora estatal. No caso, Mas aí conta pro pessoal aí, primeiro conta pro pessoal como é que foi tua visita lá. Primeiro, eu esqueci o nome da empresa, como é que era o nome? EBC. EBC. Foi lá fazer uma matéria com ele sobre o dia do livro. Aí eu falei que ele gostava da Voz do Brasil, não sei o que, aí o cara falou assim, vamos marcar então um dia pra ele visitar lá o estúdio da Voz do Brasil. Esse dia foi mágico também. Muito, muito mágico. Inclusive, minha mãe, se tiver um vídeo, pode soltar até. Não tem vídeo não, só tem fotinha. Naquela época mas não tinha. e uma pena que... Mas 2015 ainda não tinha como fazer vídeo, Eu não não podia. tinha um celular também nem tive ideia de filmar, só tirei umas fotinhas lá. Ah, sim. Mas foi algo mágico, porque assim, eu não imaginava que o estúdio, por exemplo, era tão movimentado na hora de fazer a Voz do Brasil. Eu pensava que o estúdio era tão silencioso, mal sabia eu que durante as reportagens era uma discussão sem fim, uma discussão no bom sentido, de que matéria soltar, o que falar depois disso, se tem alguma nota oficial do governo e coisas parecidas nessa linha. Além disso, eu não imaginava que eles tinham uma coisa que eles deixam lá, que ficava antes da Voz do Brasil começar. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 40 segundos. É pra eles entrarem na hora certinha. Exato. E é 19 horas. Mas na verdade, do jeito que você falou, era lá dos anos 70, do jeito tão informal. Pô, era na minha época dos anos 70. Como é que é hoje? Como é que é hoje? 7 da noite em Brasília. E aí começam os destaques da Voz do Brasil. Falando nisso, Quem eram os apresentadores que estavam na época lá? Luciano Seixas e Kátia Sartori. Nossa, eles foram top, eles te acolheram muito bem lá. E só falou assim, e aí você não pode falar, Luiz. Eu ficava... Luiz, gente! Faltou arrancar os braços. Principalmente quando eles liam as notícias, porque ao contrário do que muita gente pensa, inclusive, eles não decoram. Isso vale para qualquer redação de telejornal, seja da Band, seja de uma emissora de rádio lá do interiorzinho. Eles não decoram, quando eu falei interiorzinho não é com preconceito não, só para demonstrar isso. Eles não decoram nada do que eles vão ler.
eles leem, seja por papel, seja por teleprompter, que nada mais é do que uma câmera que fica, na verdade, um vidro, pelo que eu me lembro, porque eu já visitei a redação da Globo aqui de Brasília, né? E aí eu pude ver como funciona. Mas é um vidro que fica em frente ao apresentador e tem uma câmera onde vai passando o texto que ele tem que ler. Ou, em alguns casos, inclusive a Voz do Brasil foi assim até por volta de 2003, e a pessoa tem um monte de papel ao lado com as notícias que tem que ler. Inclusive, a Voz do Brasil do regime militar era só disso, só do apresentador lendo o tempo inteiro. E aí, já que eu Tu tinha que falei... idade naquela época, já que tu visitou o estúdio? 8 anos. 8 anos. Que 8, menino? Tem Claro, que eu tinha 8. Ah, tá. Isso foi lá em 2015. Acho que foi abril ou maio. Mas, continuando aqui com o vídeo. Já que eu falei um pouco sobre a Voz do Brasil e sobre... Na verdade eu falei um pouco não, tô falando sobre. Já que eu falei um pouco sobre essa questão de como funciona a Voz do Brasil, eu acho que vale a pena falar sobre como a Voz do Brasil foi criada e sobre as mudanças que a Voz do Brasil passou. A Voz do Brasil foi criada em 1935 com um programa com o nome do programa Agência Nacional. O programa era uma forma de fazer uma propaganda do Estado Novo, que era nada mais do que uma ditadura gerida pelo presidente Vargas. Eu não me aprofundei sobre como funcionava essa ditadura, sobre o que foi Estado Novo, mas as pessoas dizem que foi um período muito importante da história do país. Então, se vocês quiserem, eu até trago... Tá, eu vou falar mais baixo. Até... Falei mais baixo não, falei que você tá muito tenso. Não, mas eu até trago um vídeo para falar sobre esse tema da ditadura do Estado Novo. Mas enfim, esse programa foi baseado na Constituição, num programa que foi feito lá nos Estados Unidos, que inclusive já não existe mais, seguindo essa mesma linha de fazer autopromoção ao governo. Nos primeiros 4 anos, até 1938, o programa não era obrigatório, mas a partir de janeiro de 1938, passou a ser obrigatório nas 100 emissoras de rádio que tinham por todo o país. O sentido do programa era para fazer uma imagem muito boa do governo sem intervenções de emissoras e interpretações, só a propaganda pura ali do governo durante 1 hora. Durante muito tempo, o programa foi conhecido como o Fala Sozinho, seja por emissoras de rádio, seja por ouvintes que não ouviam o programa mesmo naquela época. Logo nessa época já foram feitos vários movimentos para se extinguir a obrigatoriedade da Voz do Brasil, mas nenhum movimento teve sucesso até hoje. Durante os primeiros anos, até 62, o programa, a hora do programa falava somente sobre o poder executivo, além de falar sobre as músicas e falar de forma positiva sobre a imagem do país como um todo. Integravam o programa, além das notícias do executivo, palestras que o ministro do Trabalho deu durante 42 até 45, de 10 minutos cada uma, falando sobre justamente o avanço e os empregos no país que cresciam. Também tinham peças de rádio teatro falando sobre fatos importantes da República do Brasil, como a abolição da escravatura, a independência do país, entre alguns outros. Além do incentivo à boa música, sendo que 70% das músicas veiculadas na Voz do Brasil eram de artistas nacionais que faziam sucesso na época, e que para eles incentivava a moral e os bons costumes. Legal essa parte aí, eu tinha que fazer, incentivar o artista nacional mesmo. Não, mas do jeito que é feito, em que inclusive até vou entrar em detalhes mais à frente, eu penso que é de uma forma totalmente inadequada, obrigando as emissoras a transmitir um programa que tem único objetivo, como ficou claro aqui e como é claro até hoje, de se fazer propaganda para o governo. Porque na Voz do Brasil, infelizmente, não se tem espaço para o contraditório. Mas vamos seguindo aqui porque isso será assunto para mais adiante. Em 1962, a Voz do Brasil
teve que ceder os 30 minutos finais para o Poder Legislativo, nesse caso 10 minutos para o Senado e 20 minutos para a Câmara dos Deputados, modelo que permanece até hoje. Em 1962, o programa foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília. Muita gente acha que essa transferência foi por conta da nova capital do país, mas não só por isso. Era porque o presidente da época, Jânio Quadros, dava muitos bilhetinhos aos apresentadores, que liam durante o próprio programa, fazendo com que muitas vezes o programa ultrapassasse a 1 hora de duração, fazendo isso permaneceu até ele sair do cargo, em 1963. Quando entrou o regime militar, a Voz do Brasil, em 71, foi a Hora do Brasil, que era o nome do programa, foi renomeado para a Voz do Brasil. Além disso, nessa época, o programa ganhou uma linha, entre aspas, porque eu pude acompanhar uma edição e não teve nada disso, de uma linha muito mais voltada ao cotidiano, com notícias, como notícias sobre violência, sobre esportes e sobre temas que atingiam diretamente a população. Mas falando por experiência própria, o que eu vi na Voz do Brasil 78, que tá aí no YouTube, não foi nada disso. Foi uma maneira falsa que eles diziam de aproximar o povo, porque 80% do conteúdo daquele programa era de uma linguagem difícil, um conteúdo totalmente publicitário, só tinha uma previsão do tempo furreca e que só reservava, sei lá, 30 segundos do programa para essa previsão do tempo, que não abrangia nem 20% do território brasileiro, só falava por alto das capitais, falava um pouco sobre o esporte, que só falava por alto, e muito mais sobre a questão da loteria esportiva, que era um órgão do regime militar na época. Falava um pouco sobre economia também, mas principalmente sobre a Bolsa de Valores, e também tudo muito por alto. A grande realidade é que o programa nunca teve uma linha popular. Sempre foi uma linguagem formal, uma linguagem difícil e uma linguagem totalmente publicitária. A linha editorial sempre foi essa. Além disso, em 71, o presidente do regime militar obriga vários termos serem retirados da Voz do Brasil. Termos como denúncia, denunciar, seriam proibidos de serem ditos, mesmo que num contexto que não criticasse o governo, até porque seria praticamente impossível com a Voz do Brasil sendo usada só para um apelo muito mais publicitário. Durante vários anos, a Voz do Brasil ficou conhecida, principalmente a partir de 71, como um programa que tinha até uma certa audiência, uma audiência até boa. Mas com o fim do regime militar, em 85, as pessoas começaram a perceber a linha muito formal do programa e começaram a se eximir de qualquer coisa relacionada à ditadura, incluindo a Voz do Brasil, qualquer ditadura, seja a ditadura Vargas, seja o regime militar como um todo. Em 88 é lançada a Constituição Federal, que diz que as emissoras têm que ter absoluta liberdade de expressão. E que nesse caso, a partir daí começaram vários movimentos para que a Voz do Brasil deixasse de ser obrigatória, porque feria o artigo 5º, onde diz que tem que haver pluralidade. Fala devagar. Pluralidade. Isso, agora fala rápido. Pluralidade. Pluralidade. Pro, É porque toda vida teve dificuldade com os pluralidade de ideias e que não poderia haver monopólio estatal. Mas que, ao mesmo tempo, os governos têm que prestar contas à população. E aí é quando começa, principalmente a partir de 96, a grande polêmica. A Voz do Brasil tem que ser em horário obrigatório, a Voz do Brasil tem que ser flexibilizada, a Voz do Brasil, inclusive, tem que acabar, tem que ser extinta. Qual é a sua opinião? Dê aí sua opinião como ouvinte, enfim, qual é a sua opinião? Eu? A minha opinião? Tua?
A Voz do Brasil é um saco. Mas tem gente que gosta. E as pessoas não têm muita opção, porque muitas das vezes... Agora não, né? As pessoas têm as suas músicas, escutam, mas antes, a maior parte das vezes as pessoas estavam dentro do carro, estavam escutando a Voz do Brasil às 7 horas da noite. Eu nunca fui muito fã. Mas era uma coisa que já fazia parte do cotidiano do brasileiro. 7 horas da noite, no rádio. Sim, e aí você tocou nesse ponto. Muita gente que estava no trânsito ouvia a Voz do Brasil. Mas aí existe um porém. Durante esse horário, a maioria das pessoas está voltando para casa. E durante 7, 8 da noite, a pessoa fica impedida de saber informações do trânsito, de acompanhar seu jogo de futebol, de acompanhar algum programa jornalístico, ou de acompanhar... Não tinha futebol não, nas rádios aí não passava futebol não, naquele horário não. Então, mas eu tô falando hoje. Tô falando há umas décadas atrás, principalmente a partir dos anos 96, 97, onde começaram a ter, sim, jogos de futebol, que começaram entre 7 e 8 da noite. Então, assim, era um impacto, sim, na vida das pessoas. Então, isso começou a ser discutido justamente por isso. Hoje a Voz do Brasil não passa às 19 horas? O que acontece atualmente? O governo federal lançou uma portaria onde deixa a seguinte situação. A emissora, às 19 horas, tem que informar os ouvintes o horário que vai transmitir a Voz do Brasil, sendo que esse horário é flexibilizado entre 19 e 22 horas. Então não é simultaneamente mais. Graças a Deus que não, porque... Agora, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que tanto fascínio pela Voz do Brasil? Porque eu sempre interessei muito por política. Então, assim, naquela época... Aí juntou a fome com a vontade de comer, que é política e jornalismo. Na verdade eu nem sabia o que era jornalismo. Eu tinha 8 anos de idade, mas é porque eu gostava muito de horário político. Mas como minha mãe não queria deixar, né, eu ver muito horário político, e hoje eu vejo que ela tem razão, aí ela falou sobre esse noticiário. E aí eu pensei, é o único que tem. E como eu tinha falado muito de político, já era como se eu tivesse um tesão só por ouvir a fala da presidente Dilma. Não fazer nenhuma apologia de defesa, presidente, nem coisa do tipo. Mas era, assim, um tesão enorme. Ver a fala de qualquer político que fosse, já era algo de um tesão, assim, pra mim. Mesmo que eu não entendesse nada do que era dito. Mas, enfim. Continuando, hoje o que acontece é que caso tenha nos seguintes casos a seguir, a emissora tem algum desses casos, ela pode ser aumentado o prazo de transmissão da Voz do Brasil. No caso de jogos de futebol, caso tenha jogos de futebol entre 19 e a 20h30, a Voz do Brasil poderá ser transmitida nesse horário, entre 19 e 20h30, nada impede a emissora, mas também poderá ser transmitida depois do jogo até 23 horas. E no caso de jogos que começam depois das 20h30, a Voz do Brasil poderá ser transmitida até no máximo 23h30. Ela ainda é transmitida lá pela EBC? Parte dela sim, como eu ia dizer no início. A Voz do Brasil, ela é gerada pelas seguintes casas, assim, digamos assim. A parte executiva, sim, gerada pela EBC. A parte judiciária, que é os 5 minutos do Poder Judiciário, é gerada pela Rádio Justiça, outra emissora estatal, que de alguma forma está no poder público. Os 10 minutos do Jornal no Senado é gerado pela Rádio Senado. E os 20 minutos do Jornal Câmara dos Deputados são gerados pela Câmara dos Deputados, como o nome já diz. Você se você tivesse a oportunidade de trabalhar como jornalista na Voz do Brasil, você gostaria? Não. Porque, assim, acaba que... Como que eu vou dizer? A Voz do Brasil, ela fica muito engessada. Exato. Assim, fora que, de alguma forma... Quantos por cento dos brasileiros você acha que hoje ainda ouve a Voz do Brasil? São uns 20%, geralmente. Inclusive, tem pesquisas que mostram que a audiência das rádios cai drasticamente quando começa a fazer a transmissão da Voz do Brasil. E demora para se
retomar a audiência, o que prejudica demais as emissoras de rádio. Porque como o patrocínio, como as rádios como um todo estão caindo em declínio, porque hoje quem ouve rádio é mais senhor de idade, é essencial o retorno de audiência para que tenha no mínimo, um retorno publicitário minimamente aceitável, o que não acontece quando a audiência cai muito nesses horários, entre 19 e Hoje, 20 você horas. sabe quem são os apresentadores hoje da Voz do Brasil? Nazibron e não lembro o outro nome agora, que eu ouvi a Voz do Brasil até recentemente, mas não me lembro o nome agora da outra apresentadora, Gabriela Mendes, se eu não me engano. E qual foi a sua sensação de estar lá com 8 anos de idade participando? Uma sensação que você estivesse na lua, literalmente. Que show, hein? Muito, muito. Você teria vontade de pular de novo? Teria, mas eu olharia muito mais se eu fosse com um olhar muito mais crítico. Porque, Levanta o rosto. Aí. assim, a Voz do Brasil tem muitos defeitos, entre os quais que eu posso destacar, o que eu acho mais grave deles. Fazer publicidade para o governo. Que eu sei que o governo tem que sim divulgar os atos que são feitos. Mas a Voz do Brasil não dá espaço para o contraditório. A Voz do Brasil nunca vai dar espaço para, por exemplo, uma denúncia que está caindo no colo do governo. A Voz do Brasil nunca dará espaço para um escândalo de corrupção onde o Claro que presidente... não, Luiz Eduardo. Não, mas eu tô dizendo que isso... é um veículo de Publicidade, de idiota. publicidade. Sim, E de autopromoção do governo. sim, O que nunca é e nunca será jornalismo. É algo importante para o governo divulgar as ações que está fazendo? Sim. Mas dizer que nem muita gente diz, é um jornal? Nunca foi, nunca será. Eu respeito o intuito da Voz do Brasil, eu acho muito bacana, mas não é jornalismo o que é feito. Que inclusive é uma das críticas de muitas emissoras, que só dá espaço a um lado só, sendo que muitas vezes o que é mostrado na Voz do Brasil são falas dos presidentes e dos seus ministros, não ações, não, por exemplo, prestação de contas de quanto o ministro gastou no ano, de como foi feito esses gastos, do que o presidente está fazendo, por exemplo, por Petrópolis nessas chuvas, entre várias outras. O que acontece é muito mais. Sei lá, a presidenta Dilma esteve hoje em Brasília na inauguração de uma escola e falou isso, isso e isso. Isso dá enfoque nisso. Não se dá enfoque. Vamos seguindo com o vídeo. Não, ok. Só dei uma opinião aqui, mãe. Vamos lá. Mas vamos seguindo com o vídeo. Como eu estava dizendo, e aí, caso o jogo de futebol tenha pênaltis ou prorrogação e passe das 23h30, a emissora deixa de ser obrigada de transmitir a Voz do Brasil naquele dia em específico. Sendo que alguns outros casos especiais, que serão analisados caso a caso pelo Ministério das Comunicações, têm que ser enviados pelas emissoras de rádio para adesão do Ministério para ver se é possível ou não a não retransmissão de A Voz do Brasil ou até mesmo o adiamento para outro horário. O que você acha? Você acha que teria que continuar como tal? Você acha que do jeito que o Ministério das Comunicações fez a partir de 2020 é o ideal, é como tem que ser feito? Eu nem sei. Posso dar essa minha opinião outra hora, avaliar melhor? Ok. Vamos lá, senão o vídeo fica muito grande, muito longo. Então vamos seguindo para o que realmente interessa. A Voz do Brasil tem que ser ou não obrigatória? Na minha opinião, acho que a Voz do Brasil tem que ser extinta. Existem meios melhores para se divulgar as ações do poder público hoje com a tecnologia e com as mídias digitais. Fora que já existem TVs estatais, como a TV Câmara, a TV Justiça e a TV Senado, além da própria TV Brasil. O que eu acho que deveria ser feito? Ser feito o pronunciamento em rede obrigatória de rádio e TV todo dia. Pronunciamento de 10 minutos, 3 vezes ao dia. Seja pela manhã, cada órgão ocuparia um desses espaços. Além disso, as emissoras de rádio e de TV seriam obrigadas a veicular X inserções, que são como se fossem spots, que é como se fossem aqueles publicitários de alguma empresa, ou do governo, ou de quem que seja, mostrando o que vem sendo feito. Inserções
de 30 segundos a 1 minuto, que nem é feito com a propaganda eleitoral. O que se tem são um bloco de 25 minutos, além de as emissoras serem obrigadas a veicular 70 minutos de inserções diárias entre meia-noite e meia-noite do dia seguinte. Não, ok. Entre 0 horas e 0 horas do dia seguinte. É um método muito mais eficaz. E aí, para que o público se interessasse, cada dia se iria fazer no horário. Por exemplo, se tem a última rodada do Brasileirão, as emissoras seriam obrigadas a veicular um pronunciamento em rede nacional no intervalo do futebol, que ocuparia aí 10 minutos, no horário X, que seria previamente definido, e aí seria divulgado tanto para rede, tanto para rádio, tanto para TV, sendo que não só o ministro ou o presidente falariam todos envolvidos no poder executivo, seria como se fosse uma mini Voz do Brasil, mas que de uma forma muito mais interessante. O que você acha dessa ideia, mãe, de se fazer como eu tô pensando? É uma ideia legal. Eu gostei da ideia. Outra ideia que eu acho que seria também sensacional seria não acabar com a Voz do Brasil, mas, acima de tudo, modernizá-la. Em vez de ficar 25 minutos só falando sobre o que o governo fez naquele dia, o que deixou de fazer, por que não incluir verdadeiramente notícias de esporte? Por que não incluir verdadeiramente notícias sobre como o governo vem fazendo na economia? Por que não incluir verdadeiramente notícias de trânsito, pelo menos de algumas capitais, durante a Voz do Brasil, que aí deixaria o programa assim de uma forma tão interessante e ao mesmo tempo publicitária para o governo e os órgãos legislativos como um todo. Você acha que essa ideia seria viável? Você acha que não, mãe? Luiz Eduardo, aí perderia totalmente a essência do programa. Esse negócio de... Eu não entendi muito bem o que Não, você... é modernizar a Voz do Sim, Brasil. eu entendi, mas essa questão do trânsito na Voz do Brasil... Então, porque aí traria aquela proximidade com o público. Poxa, estou comprando um jornal, mas um jornal que faz sentido para mim. Um jornal que eu estou sendo informado de fato. Não tá ouvindo por ouvir. Exato. Essa é a minha ideia, pelo menos o trânsito em algumas capitais. E aí, o outro ponto é que as emissoras podem reclamar, mas não dá pra... Aí eu te pergunto aqui, mas o que o trânsito de São Paulo vai trazer pra mim? Nada, que mora aqui em Brasília e que tô ouvindo a Voz do Brasil. Nada, mas pelo menos assim, eu penso que se, sei lá, pelo menos das principais capitais, Rio, São Paulo, Minas e Brasília. E 30 segundos no máximo sobre informações do trânsito. Mas é difícil falar do trânsito da capital em si. Sim, é bem difícil, mas ainda assim... Essa questão do trânsito não sei se era uma boa não, mas vamos lá. Mas ainda assim traria mais proximidade do público com o ouvinte. O que eu também acho que seria o ideal, ter participação de ouvinte por WhatsApp. Ter participação mesmo, não puxação de saco, não... Enfim, porque hoje a Voz do Brasil tem que dar um pouco desse espaço, mas é aquela coisa... Mostra a impressão de que não é aquela coisa genuína, é aquela coisa meio que forçada. Ter como ouvinte participar ao vivo, ter como ouvinte dar sua opinião, seja ela boa, seja ela ruim. Tudo bem que poderia manchar um pouco a imagem do governo, mas aí selecionava umas 7 opiniões boas, eu exagerei claro, no número, e só uma ruim, só para dar aquela imagem de proximidade com o público. E que eu acho que é o que a Voz do Brasil tem que fazer, que nesses 80 anos de vida, 86 anos de vida, ela nunca fez. Falta mais? Terminou? Não, é isso aí, é porque eu pensei Mas que aí, você teria algo para comentar. Eu quero agora que você seja o apresentador da Voz do Brasil. Ok. Às 7 da noite em Brasília, presidente Bolsonaro vai a pé. Não, se bem que eu acho que eu vou falar mesmo, né? Se bem que não, eu vou falar... Mas aí quem é você? Quem é você? O Luciano Seixas, que ainda é apresentador eventual. Eu já vi ele apresentando algumas vezes. 7 da noite em Brasília. Presidente Bolsonaro visita a Rússia e se encontra com Vladimir Putin e conversam sobre invasão na Ucrânia, além de vários outros assuntos. Presidente vai a Petrópolis tratar sobre as chuvas, além de vários outros assuntos. Você pode participar da Voz do Brasil pela internet. É só acessar o site voz.gov.br. Boa noite.
Aqui nos estúdios da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gabriela Mendes. É isso aí. Luiz Eduardo, até que você foi bem, hein? Muito bem. Eu não sei se ainda tem, mas eles deixam gravado lá, né, no site da EBC. Deixo, até hoje. Pra quem não sabe, quer ouvir outro momento, ó, tá lá. O Luiz Eduardo já teve algumas participações falando sobre livro didático. Você lembra, Luiz Eduardo? Lembro, muito bem. Pois é. Mas é isso. Mas eu também gostei de você como apresentador da Voz do Brasil. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Aí, como eles encerram, eles falam o quê? Essas foram as notícias do poder executivo. Fiquem agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Até amanhã. É isso aí. E boa noite e até logo para todos.